Tudo que nós vimos nos capítulos até agora diziam respeito, bom, inicialmente processo de fabricação, tipos de laminado, etc., mas na parte de formulação, a gente se dedicou principalmente à relação constitutiva, aquela para material elástico, ortotrópico, principalmente, em estado plano, de tensões. Começamos com o estado triaxial, depois logo particularizamos para estado plano, que é o que é mais adequado a estruturas delgadas, laminados, lâminas, né? E usamos também relações cinemáticas, relação da formação e deslocamento lineares. Então, agora, esse capítulo a gente retoma um pouco bem mais atrás a parte de mecânica do contínuo, aquelas formulações gerais que vocês devem ter visto na disciplina de Fundamentos de Mecânica dos Sólidos A e B. Então, aqui nós voltamos a distinguir configurações euleriana e lagrangiana, quer dizer, nós vamos distinguir, por exemplo, o equilíbrio, em vez de escrever sempre na configuração indeformada, nós vamos escrever isso na configuração deformada, embora possa ser representado em grandezas de uma ou de outra configuração. Relações cinemáticas completas, no caso aqui a tensor deformação e deslocamento de Green-Saint-Venant, e as diferentes medidas de tensão, além de Cauchy, o tensor de tensão, o primeiro e o segundo de Piola-Kirchhoff. Daí, isso permite que a gente veja as equações diferenciais do movimento, em estado triaxial, para ambos os tipos de tensão, de configuração. Essas equações, então, o objetivo é, quando nós chegamos, né, a partir dessas equações gerais, que são triaxiais, o objetivo é fazer particularizações para problemas planos, que é a situação que nós buscamos em estruturas delgadas, tanto viga, placas e cascas. Existem alguns aspectos que não é tão óbvio esse processo de simplificação. É isso que nós vamos ver aqui com o uso, principalmente de 3 formulações. O tratamento das parcelas não lineares vai ser feito por essa teoria de von Karman. A relação cinemática, que nós estávamos usando as hipóteses de placa fina de Kirchhoff e de casca fina, a hipótese de Kirchhoff-Love, e nós vamos adaptar isso para a inclusão do cisalhamento transversal. Vamos complementar isso com condições de contorno consistentes, com o problema de placa adequado a esse modelo cinemático aqui. E tudo isso aqui, então, em forma diferencial. Na última parte, nós vamos identificar de maneira consistente a forma fraca correspondente a essas equações. Isso nós vamos usar o método de resíduos ponderados, o que vai gerar o princípio dos trabalhos virtuais do problema. Essa aqui é a formulação, que a gente vai ver esse capítulo, é a fundamentação de tudo o resto que possa se fazer depois, que é o detalhamento, a aplicação em casos em cada um dos capítulos seguintes. Então, a partir daqui que nós vamos poder identificar problemas clássicos, por exemplo, de vibrações livres numa placa delgada ou semiespessa laminada, ou então problema de flambagem no laminado regular e problemas análise dinâmica. E também, a partir dessas formulações desse capítulo, nós vamos identificar a formulação de elementos finitos para tratar disso de forma abrangente. Então, nós vamos começar com equações do movimento e equações cinemáticas. Primeiro, a parte cinemática, nós distinguimos essa notação dessa figura, então deve ser bem familiar para vocês, porque nós estamos usando alguma coisa que é um tanto clássica na literatura. Vocês vão encontrar isso aqui, por exemplo, no livro do Malvern. Existe um sistema de referência com vetores unitários, existe uma configuração inicial do corpo, uma configuração de referência, e em cada instante, quer dizer, são aplicadas forças externas aqui, e em cada instante esse corpo assume uma posição e um estado de deformação de tensão, em cada instante t. Nós vamos usar a identificação de uma chamada partícula material. Então, toda a formulação, como vocês lembram, se trata de aplicar as leis
da física clássica, que foram definidas, as leis de Newton, leis do movimento de Newton, que foram enunciadas primeiro para partículas e depois para coleção de partículas, a gente faz aquela conversão para o problema de corpo contínuo, identificando uma partícula como aqui sendo um volume diferencial que tem um valor de massa, apenas que um valor diferencial de massa. Então, esse elemento diferencial ele tem inicialmente dimensões, né, um volume, e essas dimensões e formato dele vai se modificando com o processo. Nós vamos identificar a coordenada dessa partícula na configuração inicial por esse vetor x maiúsculo aqui, e em cada instante a posição é definida por esse vetor x minúsculo. A diferença dos dois vetores é o vetor deslocamento. Então, em termos de dependência, nós temos agora que essa coordenada atual é dependente não só do valor do tempo, mas da coordenada inicial que aquele ponto tinha. Então, a gente segue aquela mesma porção de material ao longo do tempo. A partir disso, da ideia de que existe essa função definida, mesmo que a priori ela não seja conhecida, mas se ela existe, é possível agora fazer tudo o resto que é feito na definição de deformações e de tensores, deformação, etc. Toda a parte cinemática praticamente parte da identificação disso. Nesse capítulo, nós vamos fazer algo um pouco mais rigoroso do que nos demais. Nos demais capítulos, a gente tratava o vetor, na verdade, como o arranjo das componentes em relação a um sistema de coordenada pré-definido. Aqui nós vamos, muitas vezes, ter que distinguir o vetor em si, a representação desse vetor em componentes cartesianos em relação a essa tríade ortonormal aqui, e identificar um arranjo com as componentes. Embora muitas vezes nós vamos chamar isso aqui de vetor e aquilo lá de vetor também. É claro, isso aqui não é vetor, né? Rigorosamente. Mas em algumas situações vamos distinguir as duas notações quando for necessário. Então, identificado a posição, nós podemos identificar agora um segmento. Por exemplo, um segmento PQ. Lembra, a tríade está aqui. Nós temos um segmento de comprimento diferencial, PQ, que nós vamos identificar como um vetor diferencial dx1. Esse vetor ele pode ser escrito em suas componentes cartesianas, dx1, dx2, dx3. Então, dessa forma aqui, notação inicial, com essas componentes cartesianas aqui. Então, todas as decomposições que nós vamos fazer aqui serão em termos de uma base cartesiana, ortogonal. Agora, se a gente vem para um desses segmentos, por exemplo, esse segmento PR, que está alinhado na direção do vetor unitário I1, esse segmento ele pode ser representado também por um vetor similar a esse dx aqui, que era arbitrário. Apenas que nesse caso aqui, o dy dz é zero. Então nós temos esse vetor de componentes aqui, dx1 significa, esse 1 agora entre parênteses, ele não é visto como um índice normal, um índice usual, né? Já que esse 1 não é uma das componentes desse vetor, que indica que esse vetor ele está alinhado na direção x1, na direção 1. Então, as componentes são dx1, 0, 0. Da mesma forma como você vai ter um vetor PS, que seja 0, dx2, 0, e o vetor PT seria um dx índicezinho 3. O que importa sempre no estudo de cinemática é fazer uma correspondência material, isto é, dado essa porção de material que vai ao longo desse segmento na configuração inicial, onde estarão esses pontos num certo instante t? Esse segmento daqui para cá vai estar, aquelas porções, aquela porção de material vai estar ao longo desse segmento Pzinho, Rzinho, que terá outra orientação e um outro comprimento, diferente do comprimento original. Então, a relação entre esse segmento
esse vetor diferencial deformado, que corresponde a esse aqui, é dado dessa forma e se obtém usando... Isso aqui pode ser visto através de diversos conceitos de entidades matemáticas, de operações matemáticas. Pode ser visto como uma derivada direcional, ou como uso de regra da cadeia, ou também como derivada total. Então, basicamente, você tem o vetor da posição deformada, quer dizer, cada componente do vetor posição ele é dependente das componentes iniciais. Então, a derivada total desse segmento ali, deformado, em relação às coordenadas iniciais, são dadas dessa maneira, derivada em cadeia. Que, se a gente pega, se nós temos esse 1 aqui, significa nós estamos buscando a deformação, a configuração deformada associada a esse segmento que estava inicialmente na direção 1. Então, basicamente, é derivar todas essas, cada um desses termos aqui, x1 em x1, x2 em x1, x3 em x1, vezes o diferencial ali. O que nós vamos fazer vai ser identificar essa parte aqui como um novo vetor, como de fato é, e vamos chamar de E maiúsculo índice 1. Então, o que é esse E índice 1? É o vetor que indica a nova direção assumida por esse segmento aqui, que estava inicialmente na direção 1. Não quer dizer que esse vetor aqui seja unitário, ele tem algum comprimento. E nem o produto disso com isso vai ser unitário também, vai resultar simplesmente nesse vetor final aqui, que vai de Pzinho a Rzinho. De qualquer forma, esse vetor E1 está na direção assumida pelo segmento 1, da mesma maneira como vai ter um E3 associado a esse segmento na direção x3 e na direção 2 também. Então, nós temos esses três vetores, E índice 1, E2 e E3. E esses três vetores, E1, E2 e E3, eles não formam uma tríade ortogonal, nem são normais e também não são mais ortogonais. Vocês lembram? Isso aqui começava como um cubo, digamos, um elemento prismático ortogonal. Isso aqui não é mais ortogonal, ele tem distorções angulares também, apesar de que não seja muito visível aqui na figura. Então, isso que foi feito aqui foi para segmentos inicialmente nas direções cartesianas deformadas. Nós podemos fazer a mesma coisa considerando o segmento na direção arbitrária, dx. Então, o dx, quer dizer, esse segmento pzinho, qzinho, vai ser obtido também pela derivada total da coordenada espacial, dessa maneira aqui, de forma aberta, dessa maneira. Então, a partir isso aqui pode ser multiplicando cada uma dessas componentes i, quer dizer, isso aqui tudo vezes i1, depois, quando você toma aqui aliás, isso aqui é a componente i. Cada um desses termos vai ser multiplicado pelo vetor unitário ii. Isso aqui vai ser compactado dessa forma, derivada de xi, xj, dxj, ii, isso vai dar o vetor. E isso pode ser reordenado, quer dizer, se a gente combina esse vetor unitário com essa derivada, isso vai dar o que? Exatamente os vetores E, o EJ. Então, são duas maneiras de ver esse segmento deformado. Dessa maneira aqui, em que esse termo é uma das componentes do vetor do tensor gradiente de deformação, o F, aquele tensor que incorpora todo o comportamento cinemático do material, ou também, que vai ser útil em outras situações, para identificar isso aqui em termos de uma combinação linear desses três vetores E. Essa forma aqui permite identificar esses E's como uma base. Lembra que esses três E's sempre serão independentes, mesmo que não sejam ortogonais. Por que você sabe que eles são independentes? O que significa se eles fossem dependentes? Se esses três vetores pudessem ser linearmente dependentes. Alguém tem ideia do que significaria isso? Matematicamente não formaria uma base, mas como é que um conjunto desses vetores, qual é a consequência? Como é que eles seriam se fossem dependentes? Três vetores,
no espaço triaxial. Quando que eles não são independentes entre si? Só teria Quando tu duas consegue dimensões? formar um dos Digamos que outros. um deles ficasse no plano formado pelos outros dois, né? De aí que daria para você representar, por exemplo, esse como uma combinação linear desses dois. Agora a gente volta um pouco para fora da matemática, um pouco antes da matemática, as hipóteses de mecânica do contínuo. Lembra que a configuração original, isso aqui é um elemento material, essa mesma porção de massa que tem aqui, de matéria, é essa mesma que havia aqui. Inicialmente, isso aqui tinha um volume. Agora, se eu fizesse isso e convertesse numa situação em que os três vetores fossem coplanares, significaria aquele volume, na verdade, teria se colapsado num plano. Quer dizer, cairia a zero esse volume. Então, aí é onde entra aquela hipótese fundamental de mecânica do contínuo. Isto é, para que a coisa seja contínua, um contínuo, isso não pode acontecer. Isso não pode desaparecer uma massa ou um volume, ou ao contrário também, isso não pode pegar uma região pontual e expandir um volume. Acredito? Porque a gente tem certeza que qualquer que seja o que é que você faça de carregamento nesse corpo, esse volume aqui sempre será positivo, não nulo. O que significa que esses três vetores aqui formarão uma base. Então, é por isso que, fazendo a combinação linear desses três vetores, você consegue representar esse vetor do segmento, que é formado dx, associado, correspondente a essa matéria que estava ao longo dessa linha. Tá certo? Então, aqui está a definição explícita em coordenadas cartesianas das componentes do tensor gradiente de deformações, forma aberta, dessa maneira aqui. Isso aqui vocês já conhecem, o que é provável que vocês não tenham visto, então, dependendo do livro que vocês vejam, às vezes vocês não veem essa representação aqui. Se a gente vamos comparar, por exemplo, E1, esse E1 aqui. Os componentes são as derivadas em relação a x1. Então, na verdade, são essa coluna aqui do vetor f, tensor f, corresponde a esse vetor aqui. A segunda coluna é o outro vetor e a terceira o outro vetor. Então, as colunas desse tensor são simplesmente as componentes de cada um dos três vetores. Uma outra maneira ainda de representar esse tensor gradiente de deformação, na notação diádica, em termos de produto diádico, eu poderia ter colocado aqui explicitamente o produto diádico, né? Essa é uma das formas, ou ainda essa aqui. Bom, quando a gente escreve nesse formato aqui, pode pegar a coisa colapsada, agora em notação diádica. Então, o vetor dx é o tensor f, produto tensorial dx. Essa aqui é a forma clássica pela qual vocês enxergam. Tem sempre utilizado dessa maneira. Isso aqui dá aquela significação do tensor gradiente como uma transformação, como todo tensor, mas aqui fica visível que se trata de uma transformação. O que é uma transformação nesse caso? Basicamente, você converte qualquer segmento diferencial da configuração indeformada, você converte um vetor num outro vetor. Converte um dx em outro vetor. Em notação em componentes, isso aqui fica dessa forma, e notação inicial dessa maneira aqui. Bom, vamos identificar esses vetores normais agora. Nós temos essas faces, as 6 faces do paralelepípedo inicial. A normal de cada face dessa é paralela a um dos 3 eixos cartesianos. Então, a normal a essa face 1 aqui tem essas componentes, 1, 0, 0. Então, de forma geral, para cada uma das faces I, esse vetor é definido pelo delta de Kronecker vezes IJ. Bom, a partir daí, nós pegamos uma daquelas representações do tensor gradiente da deformação em termos dos vetores E, onde, se a gente observa isso aqui, essa operação, o F ele transforma um vetor material num vetor espacial. Então, em vez de eu colocar um dx aqui, eu colocar um desses vetores normais aqui, eu posso fazer também.
essa operação aqui. Mesmo que esse N aqui, ele não tenha um comprimento diferencial. O comprimento dele é unitário. Mas, se a gente pensa em notação matricial com as componentes, e a gente considera que esse tensor ele é organizado em colunas, quando você fizer o produto dessa matriz vezes um desses vetores aqui, por exemplo, agora para um vetor na face J, o que você está fazendo? Você está multiplicando essa matriz aqui por um vetor, por exemplo, 1, 0, 0, o que vai resultar na primeira coluna, que é o próprio E. Então você passa a ter uma situação dessa, que cada EJ desses aqui é o resultado do produto tensorial de F vezes o NJ, percebe? Eu não sei se vocês já tinham visto isso dessa forma. Já tinham visto? Acho que não. Isso são diferentes maneiras de reorganizar as coisas que servem para facilitar algumas operações posteriores, né? Esse entendimento em termos desses vetores E é bastante produtivo. E a partir daqui você tem como extrair isso de uma maneira automática. As componentes desse vetor aqui podem ser obtidas trabalhando com notação indicial e regra de somatório e regra de realizar esse produto tensorial aqui. Aqui eu fiz só uma revisão rápida. Se você representa representa esse tensor inteiro em notação diática, então é a componente IK e IK, representa esse vetor também, então é a componente P vezes IP. O produto escalar, então, esse produto aqui vai atingir os dois vetores que são vizinhos. Então, o resultado desse produto, então vai ser um produto escalar entre esses dois vetores unitários, que vai ser o delta de Kronecker Kp. Em seguida, você aplica esse delta de Kronecker nos índices aqui. Aqui, no caso, eu eliminei o P como sendo igual a K. Então, ficou o NP virou NK. Ainda sobrou esse vetor unitário I aqui, porque o resultado dessa operação tem que ser um vetor. Colocamos ele aqui para fora e coletamos os escalares. Então ficou isso aqui. Agora, essas componentes aqui correspondem a isso. Na verdade, se trata de uma matriz identidade. Então, essas componentes é o delta de Kronecker KJ. Aplicando isso, ele para eliminar o K, vai ficar IJ. Então, FJ e é o vetor na face J. Isso aqui é bom, isso aqui fica deduzido, fica guardado para deduções posteriores. Bom, passamos agora para alguma coisa de tensões. Nós vamos seguir aquele trajeto que você já deve ter visto antes, tensões de Cauchy e os tensores de Piola-Kirchhoff. Começamos aqui, agora identificando o elemento diferencial de força. Aqui tem alguns aspectos, né? Esse dp é um elemento diferencial de força, e tudo que nós estamos tratando aqui, é bom que fique bem claro que nós tratamos exclusivamente das coisas que acontecem na configuração deformada. Então, as tensões que nós estamos identificando são na configuração deformada. Então, a força é aquela que está atuando ali, o elemento diferencial de força que atua num certo elemento diferencial de área da configuração deformada, que tem uma certa orientação ali naquela configuração. Então, essa força, existe uma distinção. Essa força dp que nós estamos tratando aqui, ela é algo, digamos, até certo ponto, físico. Embora exista toda ainda uma discussão sobre o que é força, se existe força, etc. Mas podemos considerar a força como uma entidade mais objetiva. Isso é diferente de tensão ou de deformação. Não sei, espero que vocês lembrem dessas distinções. Por exemplo, posição no espaço você considera como objetivo, algo que exista de uma maneira natural. Você não inventou, não definiu uma posição do espaço, da mesma maneira que um deslocamento. Deslocamento é a mudança de uma posição daqui para cá. Agora, o que você faz com aquilo, quando você vai agora criar a deformação se trata de uma entidade matemática criada. Tanto é que existem várias delas definidas, vocês já viram uma meia dúzia dessas definições, porque elas são criações.
Para a tensão acontece a mesma coisa. Você tem a entidade que você considera como que existe de verdade, fisicamente, que no caso é a força, e a partir dali você vai tentar normalizar essa força em algum tipo de área. A cada área que você escolhe para normalizar essa força, para ter uma entidade específica, que é força por unidade de área, você tem uma outra definição de tensão. O que significa? É alguma coisa criada. Então, essa primeira forma aqui de representar essa força é através desse vetor tensão T0, que é o quê? É a força atual, a força que está atuando nesse instante aqui, por unidade da área inicial material, a área que essa seção, que essa área aqui tinha na sua configuração indeformada, não exatamente essa que está aqui ou essa que é ortogonal a isso aqui. Isso aqui se trata de qualquer orientação. Se eu defino uma área diferencial com qualquer orientação no instante t, se nós seguirmos para trás, ela teve origem na configuração inicial com outro valor de área e uma outra orientação. Então, essa definição aqui de força por unidade de área, ela é dessa forma. A força é verdadeira, atual, só que normalizada pela área que aquela região tinha no início, a área inicial, que corresponde materialmente. Isso é constituída pela mesma porção de material que simplesmente se transladou, deformou e rotacionou. Nós temos aqui, em termos de área inicial, a visualização bastante simples. A área inicial correspondente, que seja perpendicular à direção 1, ela é definida por dx2, dx3. E assim por diante, né? Esse produto dx1, dx3 vai dar o ds2 e assim por diante. Então, essas 6 superfícies vão continuar existindo em cada instante, apenas que elas serão distorcidas. Não serão mais retangulares e nem serão ortogonais, mas continuarão existindo. Então, vai continuar existindo 3 direções, 3 faces aqui. Por exemplo, essa face aqui vai continuar sendo designada como face 1, isso é a configuração deformada dessa face 1 inicial. Essa aqui vai ser a face 3, que corresponde à configuração inicial da face 3, etc. Então, em cada uma dessas faces, dessas 6 faces aqui deformadas, atua um vetor tensão, T0. Então, vai ter o T1, 2 e 3. Nesse ponto, eu colapsei a dedução da equação do movimento, considerando que vocês já viram isso e que a ideia não é tão complicada. O que tem de complicado, até certo ponto, são as hipóteses usadas para chegar aí. Vocês lembram? A física basicamente começou com as 3 leis de Newton, etc., naquela mesma época. Então, as leis do movimento primeiro foram enunciadas para uma partícula. Lembra, a partícula é aquela entidade que não tem volume, que ocupa uma posição euclidiana no espaço, mas que tem uma massa m. E aí sim, você tem o somatório de forças aplicadas e a resultante dessas forças vai ser igual à força de inércia. Então, mas teve que ser feita uma adaptação disso para tratar do contínuo. O contínuo não tem partícula. Existe um corpo formado de uma maneira que se considera um contínuo de material. Então, a correspondência foi feita identificando esse volume diferencial que tem uma densidade, então ele tem uma massa diferencial como uma partícula. Então, a ideia é usar sobre esse volume diferencial as 3 leis de Newton, principalmente a segunda aqui. Então, basicamente, o que acontece? Na configuração atual, você identifica as forças, veja, não tensões, mas sempre as coisas são trabalhadas com força. Lembra que ponto de partida, quer dizer, o início, que é a física clássica, ela trabalha com forças, massas. Então, a tensão é alguma coisa que é bastante derivado, tem que vir a partir disso de uma maneira consistente. Então, aqui se trata de forças, as forças aplicadas nessa quantidade de massa aqui. Então, você tem, tipicamente, nessas faces anteriores aos eixos cartesianos, que eram anteriores na configuração deformada,
você vai identificar a força diferencial que atua ali pelo vetor força, pelo vetor tensão daquela face, vezes a área daquela face. Aqui funciona o famoso força sobre área para identificar isso aí, porque são diferenciais, são valores praticamente pontuais. Então, nessa face anterior, é essa força diferencial. Na face posterior, você vai ter esse mesmo valor aqui de força, mais um incremento. Da mesma maneira que, tá certo? Esse aqui é o incremento de força. Você faz isso para cada uma das outras faces. Por exemplo, aqui na face inferior, que era originalmente a face 3, tem um DF e um outro ali. Como tudo isso aqui são forças, você pode simplesmente somar vetorialmente, de uma maneira direta, não precisa nem ir separando isso em componentes, igual se faz de graduação. Você trata isso aí já de maneira compacta. Aliás, é por isso que Newton inventou o conceito de vetor, né? Exatamente para tratar dessas coisas. O que mais que existe de forças aplicadas? Força de corpo. Então, você tem uma força de corpo aqui por unidade de massa. Quando você multiplica pela densidade, ela fica por unidade de volume, vezes dV0. Se isso aqui é a densidade por unidade de volume inicial, vezes dV0, você tem a massa real, massa verdadeira. Ou, na verdade, o dm, o elemento, a massa diferencial. Então, somando tudo isso, o resultado deve ser a força de inércia, que vai ser ρ vezes a aceleração vezes dV0. Simplificando tudo isso, você chega nessa equação aqui. É uma equação vetorial, né? São três equações algébricas.